Olá, bom dia, meu nono ano A. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham aproveitado o feriado em casa, assim como prega o isolamento social. E quero dizer que eu recebi com alegria as atividades que vocês fizeram da primeira aula. E é claro que eu estou sentindo falta ainda de alguns trabalhos de algumas pessoas que ainda não me mandaram nenhum contatozinho. Então eu espero que, se você aí dessa vez estiver me ouvindo, que por favor não deixe de fazer as atividades, não deixe de assistir essas aulas, que eu creio que é bastante importante para que a gente possa, de alguma maneira a gente possa atender as nossas necessidades em relação ao ano de 2020, tá bom? Então isso aqui também é novo para mim, é novo para você e com certeza tudo isso é novo para todos nós. Mas a gente vai levando, porque esse é o esforço que a gente tem que fazer pelo bem comum, pelo coletivo. A gente não está em casa por conta para proteger-nos somente a nós mesmos, mas nós estamos em casa, e é importante que você entenda, e eu já falei isso na outra aula, que é para proteger-nos, proteger a toda a comunidade, principalmente os nossos irmãos e irmãs brasileiras que estão na linha de frente na batalha contra esse inimigo invisível que é o coronavírus. Invisível, mas existente. Ele existe e essa doença é grave. Bom, nós vimos, né, você que fez os trabalhos, as atividades que foram recomendadas na primeira aula, nós vimos então que o Brasil já viveu o mundo já viveu uma pandemia, e isso aconteceu lá no começo do século XX, né, e atingiu duramente muitos países no mundo, e também o Brasil, onde fez muitas vítimas, inclusive um presidente eleito, né, que antes de tomar posse do seu segundo mandato enquanto presidente do Brasil, ele foi acometido dessa doença, a gripe espanhola, e não resistiu. Então, quem ocupou a cadeira de presidente nos anos de 1818 foi então o seu vice, Delfim Moreira. Bom, meus queridos e minhas queridas, essa aula de hoje ela é uma breve revisão dos conteúdos que já abordamos em sala de aula, mas que é importante que a gente retome esses conteúdos devido ao tempo que a gente ficou sem aula, e é importante para que a gente possa avançar nos nossos estudos, que estejam bastante claros alguns pontos a respeito dessa primeira fase da nossa República. Então você sabe que a República Velha, ela acontece entre os anos de 1889 a 1930. Ela tem uma fase curta, né, que é a chamada República da Espada, que vai de 1889 até 1894, onde nesse período os presidentes que ocuparam a cadeira de presidência do Brasil, eles eram militares. Isso se dá ao fato que você deve se lembrar que a proclamação da República foi um acordo entre o exército e a classe política oligárquica do Brasil, principalmente a classe política oligárquica brasileira dos estados de Minas Gerais e de São Paulo. E do Rio de Janeiro, claro. Bom, nós sabemos que essa República da Espada, ela recebe esse nome por conta, claro, que a espada era um artefato das armas dos militares naquela época. E esse período da República da Espada, teve dois presidentes. O primeiro presidente é aquele que proclamou a República, Marechal Deodoro da Fonseca, e depois que governou o Brasil até 1891, e é seguido de seu vice, Floriano Peixoto, que vai até 1894 ocupando a cadeira de presidente do Brasil. Em 1894, nós temos eleições para presidente. Então, nós temos a primeira eleição para presidente do Brasil.
Então, aí você pensa, nossa, que interessante, quantas pessoas será que votaram para presidente do Brasil em 1894? Pouquíssimas pessoas. Acredita-se que o presidente Prudente de Moraes, o primeiro presidente eleito do Brasil, tenha se elegido com apenas 1% do voto da população brasileira. Isso porque o voto, nessa época, ele era apenas para homens acima de 21 anos de idade. E aí você pode dizer, mas nossa, mas por que só 1% então da população brasileira se o voto era para todos os homens acima de 21 anos de idade? Porém, era para todos os homens acima de 21 anos de idade, mas com um pré-requisito, que era uma coisa que causava muita diferença naquela época. O voto era aberto para os homens de 21 anos de idade, mas alfabetizados. E eu acho que você se lembra quando a gente tratou isso dentro da sala de aula. O voto não era permitido às mulheres nem aos analfabetos. Bom, então isso restringiu muito, né, a votação, a eleição para presidente do Brasil. Muitas pessoas não sabiam ler, muitas pessoas não sabiam, muitas pessoas elas sequer tinham condições também de de fazer o seu cadastro eleitoral, certo? E os 3 primeiros presidentes eleitos da nossa república, eles eram paulistas e ligados ao setor cafeeiro, ao setor da cafeicultura, né? Isso mostrando o poder da classe política oligárquica do estado de São Paulo. São Paulo é o estado que mais planta café no Brasil e, por conta disso, é o estado mais rico da federação no começo da nossa república. E é por isso que a classe política paulista tem tanto poder nessa época, porque ela tem o poder econômico. O café é a nossa matéria-prima mais exportada no início da nossa república. E muitos historiadores acreditam que a república só aconteceu por conta desse apoio político dos partidos republicanos, principalmente do estado de São Paulo e do estado de Minas Gerais, que eram também os estados, não só os estados mais ricos do Brasil, mas eram também os estados mais populosos. Então está aí o poder político do estado de São Paulo, principalmente o nosso estado, né? E que tem na sua economia a produção de café. Então, o primeiro presidente eleito do Brasil, Prudente de Moraes, cafeicultor. O segundo presidente eleito do Brasil, Campos Salles, também cafeicultor. E o terceiro presidente do Brasil, Rodrigues Alves, também cafeicultor, dono de fazendas de café, e por conta disso aí eles ocupam, né, a cadeira de presidente do Brasil no início lá da nossa república, da República Velha. É claro que São Paulo tinha essa hegemonia política, mas é claro que outros estados, principalmente o estado de Minas Gerais, que tinha um poder político muito grande, ele participava desses acordos oligárquicos. Então agora é importante a gente lembrar o que é oligarquia, porque a República Velha também é chamada, também é conhecida da República das Oligarquias. Então o que é oligarquia? Oligarquia é o poder exercido por poucos. Então, ou aqueles que detêm o poder econômico, ou por uma família, né? Quando é uma família e é mais um clã, né? A gente tem exemplos aí muito recentes na nossa história política. Mas na época, então, oligarquia é isso. Oligarquia que era o poder exercido por poucas pessoas. Então, e essas poucas pessoas quem eram? Eram as pessoas mais ricas e poderosas de cada um dos estados do Brasil. E essa oligarquia dessas famílias ricas, então elas levavam, elas não levavam, elas tinham o poder econômico e no momento da República elas têm também o poder político, né? Então nós temos aí, depois desses 3 primeiros presidentes do Brasil, como eu disse, eles eram paulistas, mas era um acordo, arranjos que eram feitos dentro da política nacional que permitiam a eleição desses presidentes.
A partir de 1906, aí há uma alternância no poder entre paulistas e mineiros, de presidentes que eram paulistas ou eram mineiros. E isso faz com que a República, a velha República, também seja conhecida como a República do Café com Leite. Por quê? Porque Minas Gerais é conhecida demais pela sua produção leiteira. Quem já não comeu, não experimentou um queijo de Minas, uai? Pois é. Então a nossa república ela é conhecida com esse nome de café com leite por conta de que o poder se alternava entre presidentes que ora era do estado de Minas Gerais, representando a oligarquia leiteira, e de São Paulo, representando a oligarquia cafeeira. Mas é importante dizer também, né, que o estado de Minas, se São Paulo é o maior produtor de café na época, Minas Gerais é o segundo produtor de café da época. Então, o peso político e econômico de Minas Gerais é muito importante. Inclusive que quando há o rompimento desse acordo do café com leite, e isso acontece em dois momentos da nossa república, da República Velha, então é determinante, né, a posição de Minas Gerais diante desses conflitos que levam à eleição de um representante de um outro estado que não seja nem Minas Gerais e nem São Paulo. Como eu disse, isso acontece apenas duas vezes na nossa república. Um acontece em 1910, quando o presidente eleito não é nem mineiro e nem paulista. Em 1910, o presidente eleito é Hermes da Fonseca. E Hermes da Fonseca, ele é gaúcho e também sobrinho de Marechal Deodoro da Fonseca. Ele representa uma ala do exército desde que o último presidente militar, Floriano Peixoto, em 1894, o exército não emplacava nenhum outro presidente até 1910, quando toma posse o Marechal Hermes da Fonseca. Um outro momento que há um desacordo entre a política do café com leite, ela vai ser fundamental, é um momento de cisão, de ruptura muito importante, que leva inclusive o final dessa fase da nossa república, e isso acontece justamente em 1930, quando acaba a República Velha no Brasil. Então a República acaba também por conta da República Velha, essa fase termina porque há uma cisão do acordo do café com leite, e aí então o presidente que deveria ocupar o presidente que se elege em 1930, elege-se sem o apoio da oligarquia mineira, do Estado mineiro. Tá? E por conta disso, Minas ela se alia então a outros estados, e aí nós temos então a Revolução de 1930, que leva ao poder o senhor Getúlio Vargas, mas isso já é um tema para a nossa próxima aula. Bom, dentro dos aspectos políticos da nossa República Velha, é importante a gente falar a respeito das fraudes eleitorais. Então, nós temos então esse acordo existente entre São Paulo e Minas, mas esse acordo ele só é possível eleger um candidato de São Paulo e de Minas, porque a própria máquina estatal ela é utilizada para eleger o candidato que é apoiado pelo presidente. Então nós temos lá um presidente e ao final do mandato desse presidente ele vai apoiar um candidato ou que seja mineiro ou que seja paulista. Então quando o Estado ele apoiava um candidato, então esse candidato ele se utilizava da máquina pública, né, para fazer a sua própria campanha, para fazer a sua campanha, e isso, claro, trazia benefício para a sua campanha. E sem falar, é claro, que a República Velha é marcada por grandes fraudes eleitorais. Né? Então nós temos as fraudes eleitorais, alguns exemplos que são muito importantes e que caem muito sempre no vestibular, quando se fala a respeito do voto de cabresto, né? E aí nós temos o voto de cabresto, e isso acontece por quê? Porque até 1934
a Constituição brasileira que foi promulgada em 1891, ela não dava direito do voto secreto. Então o voto era aberto. Então a pessoa, o mesário que recebia, computava os votos, não computava, não tinha computador, mas o mesário que recebia a cédula, o mesário que fazia o eleitor assinar lá, ele sabia o voto daquela pessoa, ele registrava o voto da pessoa, o voto daquela pessoa, o candidato que ela havia votado. Então isso fazia com que muitos brasileiros iam às urnas pressionados por chefes políticos locais, que eram chamados então conhecidos como os coronéis. Então é claro que essas pessoas, quando a pessoa ela tentava votar num outro candidato que não era aquele apoiado pelo chefe local, ela sofria muitas perseguições. Por quê? Porque esse chefe local, ele tinha o poder, às vezes, de demitir a pessoa, de perseguir politicamente a pessoa e até mesmo até mandar matar. A nossa história política é uma história de muita violência, principalmente nessa época onde você tem aí violações de urnas eram violadas, aí você tinha também o cadastro e o voto de pessoas que já haviam falecido, que já haviam morrido, né? E aí, se você achar que isso é muito absurdo, então eu quero que você pegue um fato da nossa história recente que aconteceu o ano passado e esse ano, que foi a tentativa do cadastro do partido Aliança pelo Brasil. E aí se descobriu que muitas das pessoas que estavam filiadas, né, que estavam se filiando a esse partido, eram falecidas. Já não existiam mais. Então isso acontece agora em 2020. É claro que hoje os mecanismos e meios para descobrir essas fraudes, eles são muito mais eficientes do que naquela época. E mesmo porque naquela época o próprio Estado, a própria máquina do Estado, ela favorecia e fazia com que acontecesse essas fraudes, a fim de garantir o quê? A fim de garantir essa política do café com leite. Bom, então, outra característica política desse momento é o que nós conhecemos como coronelismo. E eu já expliquei para vocês na sala de aula, quando eu falava a respeito do coronelismo. Já chegou aqui, tem uma intervenção aqui da minha filha, vou ter que parar esse vídeo um minutinho para aqui ajudá-la. Bom, voltando aqui, já resolvido o problema, estamos falando a respeito do coronelismo, que é uma característica da nossa República Velha e que cai muito nos vestibulares, cai muito nos exames, que fala a respeito desse chefe político, desse chefe local, que é a figura do coronel, que geralmente é um proprietário, um grande proprietário de terras, e ele exerce esse poder político e também ele exerce um poder de segurança. Por conta de quê? Porque ele tem seus jagunços, ele tem uma milícia formada ao seu redor. Então, todo aquele que discorda desse coronel, ele sofre perseguições. E, inclusive, muitas vezes, esse coronel ele age de maneira muito violenta, principalmente aí nos lugares, no sertão brasileiro, né? E aí a gente tem, e como eu disse, que cada vez que eu vou preparar uma aula a gente aprende um pouquinho mais. Hoje eu lendo um pouquinho a respeito do coronelismo, eu me deparei com uma história que aconteceu aqui no sertão do Oeste Paulista, que aconteceu em 1800, se eu não me engano, 1897. Eu acho que eu até anotei aqui. Isso, 1897. Então, logo no começo da República, nós temos um caso aqui em Araraquara. Então, Araraquara, para você ter uma ideia, em 1897, é um lugar ainda que está se desbravando ainda no nosso estado, né? Ela faz parte do Oeste Paulista. Então, já se desbravado ali a área de Rio Claro, a área de Rio Claro, a área de Jaú, e aí vai chegando ali perto de Araraquara. Então aí você tem ali um coronel, esse coronel, né, Antônio Joaquim de Carvalho, ele agride um jornalista numa discussão dentro da cidade, ele agride um jornalista com sua bengala, ele tem uma bengala que tem lá uma parte robusta lá no cabo lá, ele começa a bater de dar bengaladas num jornalista, um jornalista chamado Rosendo Brito,
E aí esse jornalista estava armado, saca do revólver, mata o coronel. Mata o coronel não, atira no coronel. E que mais tarde, claro, ele veio a falecer. Mas o jornalista ele é preso junto com seu tio, né? O jornalista chamado Rosendo Brito e o seu tio Manuel Brito são presos. E quando o coronel morre, horas depois do atentado, o filho do coronel, que é um major, organiza uma milícia, organiza capangas ali de Araraquara e das cidades vizinhas. Eles vão de madrugada na delegacia, retiram os dois Britos da cadeia e cometem um linchamento em praça pública. Então esse caso, se você procurar no Wikipedia aí, se você quiser se interessar por esse caso, desse exemplo do poder do coronelismo e quanto que a política no Brasil é violenta, você vai digitar lá o linchamento dos Britos. E aí você vai se deparar com esse caso aqui em Araraquara. E aí você vai ver que o filho do coronel e todos aqueles que foram acusados, né, eles foram absolvidos no julgamento. Ninguém foi responsabilizado por essa barbárie que aconteceu. Né? Exemplos como esse a gente tem no Brasil todo durante esse período. Então esse chefe político ele exercia esse poder, esse coronelismo, de exigir que aquelas pessoas que fossem seus afilhados, aqueles que estavam dentro da sua área de domínio, eles sempre votassem naquele candidato que ele apoiava. Né? Em contrapartida, esse candidato, após ganhar as eleições, ele favorece esse chefe local através de obras públicas, através de uma ponte, através de uma represa, através de algum benefício que esse mandatário, que esse político faz em prol desse coronel. Então esse processo é conhecido na República Velha como o coronelismo. É uma moeda que de um lado é o coronelismo e do outro lado é o clientelismo. Esse clientelismo que faz com que se use da verba e do dinheiro público para favorecer carreiras e campanhas políticas. Bom, esse arranjo de forças da República Velha, esse café com leite, esse coronelismo, esse clientelismo, né, esse poder exercido por poucos, ele vai durar na nossa República, né, esse período vai acontecer até 1930. Então, em 1930, nós temos um desacordo político entre as províncias, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, que rompe a política do café com leite, levando então à Revolução de 1930, que leva Getúlio Vargas ao poder. Bom, aspectos sociais da nossa república, da nossa velha república. Bom, como eu disse, a República Velha é conhecida como República das Oligarquias. Então, quem manda, quem comanda, quem são os políticos, são os fazendeiros, são os donos de terra, são as pessoas ricas dos estados e dos municípios. O pobre não exerce política. Então, lá na República, tanto é que o pobre não participa, o povo, de uma maneira geral, não participa da proclamação da República. O povo sequer sabe o que é uma República. Ele sabe que mudou algumas coisas, que não tem mais imperador, mas ele não participa da política. Tanto é que a maior parte da população brasileira ela é analfabeta, e por ser analfabeta ela não pode votar e, claro, não pode se candidatar a nenhum cargo eletivo. Então, para você ser prefeito, para você ser vereador, para você ser governador, para você ser presidente, é claro que você tinha que estar dentro dessa esfera de poder político e econômico. Né? Não era qualquer Zé Mané que poderia se candidatar à política brasileira, certo? Então, o povo ele estava apartado da política, né? Como sempre foi apartado da política o povo brasileiro. Ele sempre desconheceu a política, como se acontece a política. E isso é uma das grandes críticas que eu faço hoje para o nosso momento presente. Então nós nos encontramos nesse exato momento presente, como encontramos, porque o povo brasileiro ele não entende de política. E agora ele faz política através das redes sociais. Ele lê política através do Facebook, através do WhatsApp. E isso é extremamente ruim para nós. Por quê? Porque dentro do Facebook, dentro do WhatsApp, as pessoas têm uma leitura muito simplista a respeito do que é história, do que é sociologia, do que é filosofia, enfim.
Aí vira um bando de achismos dentro do Facebook que, na maior parte das vezes, não expressam a verdade histórica dos fatos da nossa república e da nossa história política. Bom, então o povo, o Brasil, o brasileiro vivia, e claro que ainda vive, numa enorme desigualdade social. Então você tinha uma grande massa da população, e como você tem hoje uma grande parte da população, e aí você deve estar sabendo disso por conta, uma das coisas que mostra a grande pobreza da maior parte do povo brasileiro é a quantidade de auxílio emergencial que o governo está pagando. Se o governo está pagando auxílio emergencial é porque está se mostrando a realidade do vírus hoje no Brasil, está mostrando que grande parte da população brasileira não tem nenhuma garantia trabalhista. A grande parte do povo brasileiro está ou desempregada ou está subempregada. E é por isso que você tem essa grande dificuldade de manter as pessoas em isolamento social. Mas não só por isso, e também por conta que há uma grande má vontade do governo federal para pagar esses auxílios emergenciais. Poxa, o nome já não diz auxílio emergencial? Por que o governo demora tanto para pagar esses auxílios e não garante que as pessoas fiquem em casa? Bom, mas isso é uma outra história, isso é uma história aqui do nosso tempo presente e que a gente faz um paralelo lá com o passado. Então nós temos dentro do aspecto social essa grande desigualdade social. Então você tem uma grande massa, principalmente desculpa, uma grande massa de negros, né, que recém-libertos da escravidão e que não encontram dentro da sociedade uma aceitação de igualdade. Então o negro, quando há a abolição da escravidão, um ano antes da proclamação da República, o negro, ele lá no papel, lá no documento, ele se torna igual. Ele não é mais escravo, ele nasce livre. Porém, dentro da sociedade, ele não é um igual. O negro não é considerado um igual. Por conta do quê? Por conta desse racismo que é desenvolvido durante os 300 anos de escravidão. Para você escravizar alguém, você tem que desumanizar aquela pessoa. Você tem que ver naquela pessoa uma pessoa que é inferior, porque senão você não consegue escravizar um igual. Então essa mentalidade escravocrata, ela estava muito presente no início da nossa república e ela se perpetua nos nossos tempos. Então, nos tempos atuais, quero dizer. Então essa mentalidade escravocrata fez com que os negros no Brasil, lá no início da República, da Velha República, da Primeira República, eles então enfrentassem grandes problemas sociais. Esses negros então eles foram para os centros urbanos, eles não encontravam empregos de boa remuneração, porque eles eram sempre preteridos por pessoas da cor branca, e aí você vai perpetuando essa desigualdade social. Então hoje, por exemplo, se você sobe numa comunidade lá no Rio de Janeiro, ou você vai numa comunidade nas grandes cidades, seja aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em outras cidades, você vai ver, ou nas palafitas lá do Recife, você vai ver que a grande parte das pessoas que formam essas comunidades são pessoas negras e mestiças. Afrodescendentes, melhor dizendo, usando o termo correto. Então isso é porque as desigualdades sociais são herdadas, né? Então é por isso que hoje, né, muitas pessoas lutam pelas políticas públicas que tentam trazer igualdade social, que é, por exemplo, a questão das cotas, que a gente já também, as cotas para as universidades públicas que a gente já discutiu em sala de aula. A questão que no Brasil também, na República Velha, nas grandes cidades, houve um movimento de reurbanização. E isso é muito importante, principalmente na capital do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Lembrando que na República Velha, a capital do Brasil não é Brasília. Brasília não existe ainda. Brasília é fundada em 1960. Então, a capital do Brasil, Rio de Janeiro. Então, lá no início do século XX, 1900, 1899, o Rio de Janeiro era uma cidade imunda, com muitos problemas de saneamento básico, surtos de febre amarela, malária. Você tinha
um horror de doenças que eram provocadas pela imundície que as pessoas viviam dentro da cidade, né? Uma grande cidade sem saneamento básico, né? Com uma enorme massa de pessoas pobres, desabrigadas, enfim. Inclusive, você tinha o caso, isso prejudicava muito a imagem do Brasil, né, porque os navios estrangeiros, muitos países, muitas companhias de navegação, elas não atracavam nos portos brasileiros, principalmente por conta de um evento que aconteceu que um navio italiano, a tripulação de um navio italiano foi devastada pela febre amarela, né? Então, assim, as companhias de navegação, elas evitavam atracar. Isso trazia muitos prejuízos econômicos para o Brasil, né? Então, em 1902, o presidente eleito, Rodrigues Alves, e o prefeito do Rio de Janeiro começaram, então, um projeto de reurbanização, né? Um projeto de urbanização que transformou a cidade do Rio de Janeiro. E nesse processo houve um processo chamado Bota Fora, que foi então fazer uma grande limpeza nas áreas do centro do Rio de Janeiro. A área do centro do Rio de Janeiro tinha lá os casarões, né, onde morava a elite também, e também junto com esses casarões onde moravam famílias ricas, e tinham casarões de famílias que já tinham abandonado a capital, já tinham saído da capital do Rio, de casas abandonadas, que eram ocupadas por muitas famílias pobres. E esses lugares eram conhecidos como os cortiços. Inclusive uma obra muito importante da literatura brasileira chamada O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, que retrata a condição que viviam as pessoas pobres no centro do Rio de Janeiro. Então, a partir desse processo de urbanização, o prefeito começou a botar fora essa galera, mandar para fora. Mandar para onde, professor? Essas pessoas elas foram mandadas para a Baixada Fluminense, essas pessoas foram mandadas para as encostas dos morros, para os morros, e no centro da cidade houve então uma especulação imobiliária, e que foi então onde foi construídas as grandes avenidas, onde foi construídos os espaços para as grandes lojas, os grandes departamentos. Então, né, tudo isso, claro, era necessário? Sim, o Rio de Janeiro era necessário que se passasse por uma urbanização. Várias cidades da Europa passaram por isso. Mas por conta da profunda desigualdade social que havia no Brasil, as pessoas elas foram mandadas para áreas onde são muito complicados de se viver. E até hoje são. Então a ocupação dos morros, lá dos morros do Rio de Janeiro, que hoje você vê na televisão, como a favela da Rocinha, Complexo do Alemão, Morro do Pavão, quando você vê isso tudo na televisão, essas ocupações começaram a acontecer lá no começo do século XX, por volta de 1900, 1902, 1903, 1904. E E é claro que assim, você via dentro, né, por conta da gente estar num processo de urbanização e também num processo de industrialização no Brasil, nesse começo da República Velha, na República Velha que começa o processo de industrialização no Brasil. E aí você tem precárias relações de trabalho, as pessoas são muito exploradas, as pessoas elas trabalham horas, né, muitas horas por dia, tem jornadas de trabalhos extensas, né, não tem direito a final de semana remunerado, não tem direito a um descanso de final de semana, então você tinha ali uma profunda exploração da mão de obra, uma profunda exploração, melhor dizendo, do trabalhador e das trabalhadoras. Não era comum as mulheres saírem para trabalhar, as mulheres elas eram educadas para ser mães de família, mas é claro que a condição social da pobreza levava muitas mulheres para o trabalho, né? Muitas eram mascates, muitas mulheres pobres lavavam roupa, passavam roupa, trabalhavam, é claro, de domésticas nas casas dos mais ricos. E outras, né, que praticavam a prostituição, enfim. E a maior parte desses trabalhos eram trabalhos informais, mesmo também porque nessa época ainda não havia a carteira de trabalho.
Existiam contratos de trabalho, mas a maior parte do povo pobre sequer tinham esses contratos. Eram contratos de boca, né? E o patrão se aproveitava dessas carências, dessas leis trabalhistas que dessem garantias ao trabalhador e à trabalhadora. Espero que minha aula não esteja ficando muito cansativa, a gente já está indo para o final, mas eu tenho algumas considerações ainda a falar. Bom, falando a respeito das mulheres, como era a questão das mulheres dentro dessa sociedade? Essa sociedade era extremamente machista. As mulheres eram consideradas cidadãs de segunda categoria. O que isso significa? Significa que a mulher, quando ela se casava, ela deixava de ter alguns direitos importantes da determinação da sua própria vida. Por exemplo, se ela quisesse viajar, ela tinha que ter autorização do marido. Autorização por escrito. Autorizo a minha esposa a viajar. Tipo dessas coisas dessa maneira. Ela não tinha, por exemplo, quando ela casava, ela perdia o direito de ter determinação sobre o seu próprio patrimônio. A mulher não podia mais ter determinação sobre o seu patrimônio econômico. Ela não podia fazer uma compra, ela não podia vender, por exemplo. Ela casou, ela já era herdeira, tinha lá um dinheiro, tinha uma casa. Quando ela casava, se ela quisesse vender essa casa, ela tinha que ter autorização, sabe de quem? Isso, do marido. Né? Então nós temos aí uma sociedade extremamente machista, onde não permite que a mulher se envolva com política, já que a mulher não pode votar, e se ela não pode votar, é claro que ela não pode nem pensar, nem sonhar em se candidatar a algum cargo eletivo. Dentro dessa questão do machismo, então muitas mulheres, as mulheres que eram obrigadas a trabalhar, né, principalmente da situação pobre, essas mulheres eram mal vistas, né? Não eram vistas, não é mal vistas, mas não eram vistas com bons olhos, vamos dizer assim. Né? Então você tinha esse machismo muito grande dentro da sociedade e você tinha o silenciamento político das mulheres. As mulheres só vão poder votar no Brasil a partir de 1934, quando o voto é estendido às mulheres. Elas também podem se candidatar a cargos eletivos. Bom, eu acho que esse foi um panorama, um breve panorama da nossa República Velha, da primeira fase da nossa República. Agora eu vou deixar aqui para vocês algumas questões que vocês devem fazer, porque se vocês me ouvirem ficar falando a respeito de coronelismo, de clientelismo, de voto de cabresto, vocês até compreendem, mas se vocês não tiverem lá um exercício para ajudar vocês a fixarem esses conhecimentos, é capaz de na semana que vem vocês já nem lembrar de mais nada. Então é importante que você leia os textos que eu vou deixar aqui, que você responda às questões. E ainda as questões, se você lá, o que é coronelismo? Você pode lá procurar lá na internet uma resposta, o que é coronelismo? E copiar no seu caderno. Não tem como eu falar para você que você não pode fazer isso. Mas se você for fazer isso, meu querido, minha querida, quando você estiver copiando, presta atenção. E se você não entender o que aquela resposta está te dando, está falando, vai procurar outra. Uma resposta que pelo menos você entenda, que você copie no seu caderno, mas que você entenda o que está escrito dentro dela. Então não adianta você copiar lá uma resposta muito bonita, com palavras muito lindas, mas você não entende nada. Como é que você vai estudar depois? Se você for preciso estudar. Então, se você for copiar da internet lá, o que fale sobre o coronelismo, e você vai procurar, você vai colar lá no seu caderno, vai palavra por palavra, por favor, leia com atenção. Leia e entenda. Agora, se você quiser mesmo estar um passo à frente, você vai ler a questão e aí você vai entender aquela questão e você vai tentar escrever com as suas palavras, com os seus argumentos, usando as palavras que estão no texto, sem problema, mas assim, tentando mudar as coisas. Isso ajuda você a ter o domínio da língua, da língua que você fala, da sua língua mãe. Isso ajuda bastante e ajuda você a fixar o conhecimento aqui dentro. Então você sabe o que é coronelismo porque você ficou lá pensando, o coronelismo é isso, olha, tinha isso, o professor, lembrei do que o professor falou e etc e tal. E aí você tem uma melhor fixação do assunto que a gente está tratando. Isso é aprender. Dá trabalho? Dá trabalho.
mas aprender é prazeroso, é gostoso quando você aprende uma coisa. Quando eu lembro que quando eu aprendi a fazer um exercício de matemática, nossa, eu aprendi, nossa, porque para mim matemática sempre foi muito difícil. Eu entendia, eu queria fazer um monte de exercício, por quê? Porque é gostoso você falar, nossa, eu consigo fazer. Então é isso. Se você quer estar esse passo à frente, então você lê o livro. Ah, estou deixando aqui o link para você acessar o livro que a gente está usando. E muitas questões que eu vou passar para você agora, elas são do livro e, claro, a resposta você pode encontrá-la no livro também. Mas se você quiser também, você pode pesquisar na internet sem problema nenhum e deixar o livro de lado. Mas é importante que assim, se você for pesquisar na internet, pesquise em lugar sério, por favor. Né? Você está vendo tanto de fake news que tem aí. Ah, falando em fake news, eu falei para vocês, né, que na época, na República Velha, será que tinha fake news? Claro que tinha, um monte de fake news. E minha bateria está acabando, então eu acho que eu já deixei todos os recados que eu tinha que falar para você hoje aqui. E eu espero que você faça, por favor, faça. Assim você tem presença, você tem nota e a gente vai diminuindo os problemas por conta dessa pandemia, tá bom? Então espero que você fique bem, se cuide e se você tiver dúvidas a respeito dessa aula, você me procure no particular, lá no privado e faça, por favor, as atividades. Um forte abraço, fiquem bem e até a próxima.